Quer encontrar o melhor custo-benefício para fazer o seu playmatch? Pois eu tenho uma novidade muito boa para você. Agora eu estou com parceria com a Viper Mats. Na Viper Mats você encontra a melhor qualidade para o seu playmatch, você escolhe a sua arte, manda para eles e eles vão fazer o máximo possível para fazer do jeitinho que você quer. Dá um pulinho lá, coloca o meu desconto AIT10 para você ganhar 10% de desconto em qualquer playmatch. Lá você vai ter dois tipos de material, o padrão e o Pro. Então dá um pulinho lá, manda sua arte, entre em contato e aproveite as promoções. Stand Up Vangado. Olá players, tudo bem com vocês? Mininoite aqui mais uma vez. Hoje eu vim trazer para vocês um reporte duplo do torneio Verde Guard, que é organizado pelo nosso querido Shindy. Vou trazer para vocês tudo que rolou no top, né? Tanto do V Premium e do Day Standard. Curta, compartilhe e se inscreva no meu canal. Não deixe de ativar o sininho de notificações para você ficar por dentro dos vídeos e das novidades do canal. De dar um pulinho lá na Viper Mats, colocar meu cupom de desconto AIT10 para você ganhar 10% de desconto em qualquer playmatch, tá? Tanto com material padrão e material Pro. Então tá bem bacana essa promoção, tá? E te dar um pulinho lá no canal do Shindy mesmo, para dar um apoio para ele, que sempre tá trazendo aí tanto os torneios do V Premium e do Day Standard pra gente aí de Cardfight Vanguard, beleza? Bom, para quem não sabe ou não conhece, o Shindy tem o canal do Dr. Verde e já tem um bom tempo, desde a V-Era, que ele traz torneios online, tanto por remote, né, que é videochamada, ou no área, né, de Cardfight Vanguard pra gente. E a premiação geralmente é pro top 4, né, ou pro top 2, e é em dinheiro, então ajuda bastante, porque você pode jogar, né, competir em casa mesmo. Às vezes, se você não tem um tempinho para poder estar se deslocando para as lojas, ou se onde você mora não tem pessoas que jogam Cardfight Vanguard, isso é um fácil acesso para você poder montar um deck que você gosta e conseguir competir. Então é bem legal mesmo. Inscrição baratinha, R$10, todo mundo consegue jogar, consegue participar, se divertir, tanto nos dois formatos, tanto no V Premium, né, e no Day Standard. Então, se você ainda tem aquele deck de V-Era, você não chegou a investir na D, você ainda pode jogar os torneios tranquilamente, sossegado, e topando ainda ter a chance de pegar uma graninha aí. Então é bem legal os torneios do Verde Guard. Geralmente as rodadas elas são semanais, então acontece a rodada uma vez por semana, né? E aí durante esse período você vai organizando contra a pessoa que você vai jogar o melhor dia e horário para fazer o seu jogo. Bom, e vamos iniciar aqui pelo V Premium. No V Premium eu fui o grande campeão dessa vez com o meu deck de Majestic Lord Blaster. Vou trazer as listas para vocês, tá? Em segundo colocado o Johan topou de Battle Sisters, né? Um deck aí que ganhou uma reverse no V Premium. Em terceiro o Rafa topou de Gold Paladin, também topou de Spectral Duke reverse, né? E em quarto lugar nosso querido Shindy topou aí de Shirayuki, deck também bem forte, que tem um controle de jogo bem legal mesmo. Bom, agora vamos falar um pouco sobre as listas, começando pela minha, né, como eu fiz top 1, eu mesclei a lista de Majestic Lord Blaster com Gancelot, que tem uma sinergia muito legal, né. Usei na minha base de triggers 4 heals, sendo 2 heals de 3 de efeito, né, que quando um Vanguard do oponente tem um grade maior ataca, ganha 15k shield, 4 defesas perfeitas, né? Sentinela sendo o Draw Trigger, que tinha essa mecânica na V, né? Para quem não se lembra. Rodando aí 8 críticos e 2 heals, né? Essa foi minha base de triggers. Rodando Starter, no caso da VR não tem Highline, então fica no main deck principal. Usando o Starker, o Glime, quando você dá raid por cima dele, você dá um draw. Rodando 4 do Sage, que é a promo nova, que é bem forte. Quando um Vanguard ataca sendo grade 3, você pode pegar Counter Blast 1 e chamar um Blaster da sua Soul. Então é muito legal, porque você faz um multi-ataque no turno, ele deu um multi-ataque pro deck de Blaster, então ele veio bem forte. Usando 4 Ingal Brave, que é o buscador aí da lista, se o ataque dele acerta, você pode olhar 7 cartas do deck, buscar por um Blaster e trazer para a mão. Pode ser tanto grade 1, grade 2, grade 3, pode buscar até o Majestade. Sicilus, né, que é o buscador da lista de grade 3, que quando ele entra você pode olhar 5 cartas topo do seu deck. Se for revelado um grade 3, traz para a mão e descarta uma. Usando 4 Blaster Blade, 4 Blaster Dark. Os blasters aí bem parecidos também com a D-Era, né?
Blaster Blade, Counter Blast 1, seu Blast 1 você pode retirar uma unit do campo do oponente, G2 ou maior. Se você tiver 4 Hears, ele ganha um crítico. Então, combando com o Gancelot, que o Gancelot ele torna o Blaster Blade Vanguard na Real Guard. Se você tiver 4 Real Guards, ele vai bater com crítico. Então ele comba muito forte fazendo drive. E o Gancelot dá 10k também pro Blaster Blade, né? Também rodando aí 2 Livarot, que é o buscador também de grade 2 da lista. Os Blaster Dark, que pagando Counter Blast 1, o oponente escolhe uma Real Guard do campo dele e retira, né? Uma Trumpeter, que traz Blaster da drop. Rodei também 2 do Lunaux. Lunaux, quando ele busta ou ataca, você pode voltar uma unit de outra coluna para sua mão, né? Então ele ajuda bastante a combar com o Sage, porque você pode voltar, né, cartas para sua mão para você poder chamar o Blaster em Open Here. E rodando 4 do Majestic Lord Blaster, o Majestic da V, você tem Blaster Blade Dark na sua, ganha 5.000 contínuo, crítico mais um drive mais um. Quando ele ataca, você pode mandar 2 Real Guards para sua soul e gerar 2 Imaginary Gifts Force. Então minha lista é uma lista, deu certo a estratégia, uma lista que foi bem agressiva, né? E eu consegui topar aí com ela, alcançando o top 1. Em segundo colocado, nosso querido Johan aí topou de Battle Sister, né? Usando a reverse da lista. Bem interessante a lista dele. Battle Sister é um deck onde você tem total controle do topo do seu deck, onde você olha o topo, decide o que fica, o que vai pro fundo. Então você tem um total controle dos triggers, né? A base de triggers dele, ele usou 2 heals e 14 críticos. Ele usou uma lista bem agressiva mesmo, sendo 4 desses críticos os críticos sentinela, que tem 30k de shield, né? Então no formato da V ajudava bastante. Ele rodou também o starter, né? 2 do Gemini, que faz counter charge. Rodou cartas tanto de grade 1 e grade 2, que você tem total controle do seu deck, olhando muitas vezes o topo, combando com a G1, que sempre quando você olha o topo você ganha 5k, ou a outra G1 também do deck dele, que quando é revelado um trigger, o unit ganha 10.000. Então é uma temática bem interessante essa de Battle Sisters, né? Rodando com a reverse, que você tem total controle do topo, né? Então a ideia da lista dele era você fazer ataques altos com as suas Real Guards, olhando o topo, né? E aumentando a possibilidade de triggers, tornando aí um deck bem perigoso, né? Dentro da temática que o deck se propõe a fazer, né? E falando um pouquinho da boss deck dele, que é a Battle Sister Formeg, né? Ela tem um contínuo, se o Vanguard do oponente está no grade 3, todas as suas Battle Sisters ganham 5k, então ela dá power pro campo. Ela tem um act uma vez por turno, você pode descartar uma carta da sua mão, você olha a carta e topo pelo número de Battle Sisters que você tem no campo, e você faz a ordem que você quer de deixar essas cartas no topo do seu deck, né? Então é bem interessante. E a reverse também vem com esse efeito, só que aprimorado. No caso da reverse, o campo também ganha 5k, porém o oponente não precisa estar em um grade específico, então ela já dá 5k automático para o campo. Ela tem o segundo efeito de você olhar cartas do topo do deck, igual a da Formeg, né? Porém ela tem um efeito adicional que você pode dar lock em uma das suas Real Guards, e você compra uma carta para cada carta alocada. Então ainda assim também é um efeito bem interessante, aumentando aí a chance de defesa do deck e da mão. Parabéns, Johan, pelo seu top, bem interessante mesmo esse deck, e vamos ver se você vai com ele no próximo Verde Guard. Em terceiro colocado ficou o Rafa, também de reverse, né? Ele usou Spectral Duke Dragon Reverse, o deck é muito forte. Spectral Duke ele faz stand, né? Então você retira a carta do seu campo para ele standar e bater de novo. Então é uma carta aí que tem um plus de power bem absurdo mesmo, né? A base de triggers dele usou 4 heals, 8 críticos e 4 draws, né? Usou starter, usou 2 Dream Dream, né? Que faz o counter charge do deck, dá um draw, né? No caso da V, usou o combinho, né? Rodando 4 de Roel e Carredin, né? Que fazem coluna. Carredin chama o Roel para back, se está na mesma coluna. O Roel faz uma coluna de 10k, então é uma coluna bem forte, né? Que faz esse combo no deck. Usa também o Gorboduc, que é o buscador de G3, então ele vai buscar o dragão G3, vai buscar o Spectro, vai buscar a Reverse, uma carta que ajuda bastante também. Tá usando o G2 bem interessante, que restringe guard do oponente também. E se você tem uma ou menos cartas na sua mão, você pode pagar Counter Blast 1. O oponente não pode descer sentinelas no turno, então tem que ser um total de uma, então o oponente só vai poder usar uma sentinela no turno
ele ganha 10k, então é uma carta bem interessante. E o próprio Spectral Duke mesmo, e a Reverse. O efeito do Spectral, se você tiver o Vortimer na Soul, ele ganha 1000 e crítico mais 1, né? Então ele bate com crítico 2. Segundo efeito dele, final da batalha que ataque, você pode pagar Counter Blast 1, retirar 3 e ao guarda, ele standa com drive menos 1. Porém, se você tiver com 4 ou mais de dano, ele ganha um drive ao invés de perder. Então é bem forte, Spectral Duke. E o efeito da Reverse, se o oponente tiver no grid 3, ele ganha mais 10k e crítico mais 1. Se você tiver o Spectral Duke na sua Soul. Ele tem um segundo efeito basicamente parecido, final da batalha que ataca, você vai pagar o custo dele, retirar 3, ele vai standar com drive menos 1. Porém, ele tem um terceiro efeito, que se você tiver 5 cartas na sua Damage Zone, paga Counter Blast 2, dá Lock em 3 e Guards, e você faz Superior Raid dele da sua mão em cima do Spectral. Né? E você vai gerar o Gift, né, que naturalmente o Axel é muito forte também, essa lista do Rafa. Parabéns, Rafa, pelo seu top 3, com esse deck bem interessante. Fechando aí nosso top da Vero, Shinji topou de Shirayuki, um deck bem interessante também. Shirayuki é um deck onde ele tira muito recurso do oponente, né? Principalmente tanto no turno de ataque, no turno de defesa, porque ela tira o power da sua front, né? Então é um deck bem defensivo e consegue fazer números aí bem interessantes na hora do ataque, né? O Shinji usou o 4 heals, né? Sendo 3 heals de efeito de 15k, usou 8 críticos e 4 draws PG Sentinela no caso, né? Rodou o buscador de G3 do deck para você tanto buscar Shirayuki, buscar outra opção também ali para você fazer seus combos, né? Usou também o combo de Shirayuki, que se o ataque irrita ou não irrita, você busca uma cópia dela do deck, então isso também é bem forte. Ele usou também cartas que buscam Shirayuki do deck, né? Olha no 7. Usou cartas que você monta campo também, né? Então é uma lista bem interessante, que ela consegue se defender bem por conta da Shirayuki, consegue fazer um multi-ataque legal. Bom, falando um pouco sobre o efeito da Shirayuki agora, quando ela é colocada no Guard Circle, no Real Guard, ou quando ela é raid, você pode pagar Soul Blast 2 e você tira 5k da front do oponente. Se ela for colocada no Vanguard ou no Guard Circle, ela vai tirar 10 ao invés de 5. E o segundo efeito dela, se o ataque dela não dá hit no Vanguard, você pode pegar uma cópia dela da drop para sua mão. Então é bem interessante esse efeito dela e ajuda bastante a você sempre ter defesa, né? Porque o adversário, dependendo com 4, 5 de dano, já se torna um dano perigoso, né, no Vanguard. Então ele vai querer defender essa Shirayuki. E a segunda Shirayuki do deck é a 6-4 Phantasm Shirayuki. Ela tem um alto no Guard Circle, onde você paga Soul Blast 2 quando ela é colocada. Você vai tirar 30.000 da front do oponente, então é bem forte, deixando o oponente aí muitas vezes com power negativo. E o segundo efeito dela é um act uma vez por turno, quando o ataque dessa carta não hita. No Vanguard e Hellguard você pode pagar Counter Blast 1, você pode escolher o monte do oponente e tirar 10.000 daquela carta, né? E se ela está colocada no Vanguard, você pode trazer uma Shirayuki e chamar ela para rir. Então bem interessante mesmo esse deck. Parabéns, Shinji, pelo seu top 4. Vamos ver como vai ser o desempenho do próximo Verde Guard. Bom, agora indo para o formato atual da Standard, o nosso top 4 desse Verde Guard foi o Manuel em primeiro, Cezinha em segundo, Doug em terceiro e o Lucas em quarto. Top aí bem interessante também. Os decklogs estão, né, na tela, como vocês podem ver, porém eu também vou trazer um pouco dessas listas para vocês, tá? Bom, em primeiro colocado, Manuel de Eva, né? Já é um deck que ele vem usando há um bom tempo, já vem buscando os resultados com a lista. É um deck bem interessante, né? Tanto com ataques bem fortes, né? E tem um controle de jogo ali, até porque você consegue ficar reciclando os Obscured, que tem 10 card shield se você tem 3 Research Cards na sua Order Zone. Então é um deck aí bem interessante mesmo, tá? Rodando na base de triggers dele, ele tá rodando 4 heals, sendo 2 heals de efeito. Tá rodando 3 fronts e 8 críticos. Uma lista aí de triggers bem considerável, né, para Eva. Rodando 4 sentinelas, sendo 3 das sentinelas de efeito e uma elementária. Rodando 8 orders, né, sendo 3 da ordem aqui da Resist, Bronze Obscured, né. E você pode mandar ela para Soul, fazer um counter charge e trazer um Obscured para mão. Rodando uma cópia da Order, que todos os seus creditores ganham boost. Então é uma ordem bem interessante. E rodando também 4 cópias da Buscadora, né? Que você desce ela na Order Zone, você olha 7, chamam para campo. Então se for os Obscureds, eles já vão entrar com efeito, né? Tanto o G2 que vai entrar batendo na front, ganhando power, ou o G3 que vai entrar com crítico, né? Então bem interessante também esse efeito da Order. Ela também tem um segundo efeito que você pode pagar só o Blast 1,
dá rest em 3 cartas na sua Order Zone. E você pode escolher uma carta com glitter e ela vai ganhar mais 5k. Então é bem interessante também esse efeito. Eu tô usando algumas techs, né, como uma cópia. Como o Secondel, que volta uma carta, paga Soul Blast 2 e dá um draw. O Dragãozinho, que quando ele entra, você paga Soul Blast 2, dá um draw. Se você tem 3 cartas na Research Zone e ganha 5k. Uma cópia também do Dragon Tree, que você pode pagar Counter Blast 1 para fazer um Dragon Tree Maker, né? E quando você desce uma carta na Order Zone, você pode pagar Counter Blast 1, olhar 5 cartas topo do seu deck e chamar uma carta na mesma coluna dele. Usando também 2 Bubble Mine, que ajudam bastante. Os Obscurettes, né? 2 cópias também do novo Cycle Card, né? Que durante a sua raid phase você pode descartar ele, dá o raid, aí você paga Soul Blast 1, ele volta pro fundo do seu deck. Você dá um draw, então meio que você troca uma carta por uma, né? E o segundo efeito dele, quando ele entra no Persona, você pode pagar Counter Blast 1 e buscar uma Order do seu deck e embaralhar, então é bem forte, né? E usando a própria Eva mesmo, né? Que vai trazer Obscured, né? Você vai pagar Counter Blast 1, olhar cartas do topo do seu deck pelo número de cartas na sua Order Zone, né? Então um deck bem interessante e bem forte atualmente mesmo. Parabéns, Manuel, pelo seu top 1. Em segundo colocado, nossa querida Cezinha buscou mais uma vez de Chrono Jet Dragon. Nesse caso, a lista dele foi antes da lista de restrição, né? De você poder usar a GG com o Brainwash. Mas mesmo sem a restrição, o Chrono Jet ainda tem uma forte presença no metagame. É um deck que tem uma ótima consistência, então ele vai demorar ainda para sair do meta, né? E isso que ainda não saiu nenhum suporte vindo por promo, né? Só suporte genérico das box. E ainda assim ele tem uma ótima consistência. Cezinha manteve a linha de triggers dele, né? 4 heals, 8 críticos, 3 draws, overtrigger da nação. Ele optou em usar a Orb, que ajuda bastante no turno defensivo, né? Por Soul Blast 1, seu Vanguard ganha 25k de shield, então é uma ótima carta, né? Usou a Elementária, né? Como padrão. Usou 4 GG, 2 do Buscador do Chrono Jet. Usou 3 Argon também para ajudar a acelerar a sua Soul, porque seu ataque irrita, você escolhe 2 cartas de grade menor que seu Vanguard manda para Soul, então é uma carta bem interessante. Usou um Gungran, que quando entra faz Soul Charge 1 e por Soul Blast 3 você dá um draw. Como você vai usar o Upstream G2 para você buscar, né, um G1 que ele faz o time leap, que ele volta pro deck e busca uma carta, então bem interessante. Manteve 2 cartas de Diablos aí para montar com uma para bater. Uma lista bem diferenciada, né? Tá usando o G3 da Festival, que ajuda bastante também a você dar return em campo, ele ganha power, então é uma carta interessante. E usando aí os 8 strides tradicionais da lista. Parabéns, Cezinha, pelo seu top 2, uma lista bem diversificada mesmo, né? Vamos ver qual vai ser o desempenho dele pós-lista. E o nosso querido Doug ficou em top 3 com o Bruce, né? Um deck aí que ele vem mantendo desde o começo da D-Era, né? Do formato da Standard. No caso do Viamancer, ele mescla o Final Burst com Final Rush, onde no seu turno você vai ativar os 2 efeitos. Então você acelera, né, os efeitos de Final Rush, combando com Final Burst, então as cartas elas trigam em cima desses efeitos, né. Bom, Doug tá usando 4 heals, 4 draws, 4 críticos, 3 fronts e over da nação, tá usando meio Rainbow, né, mesclado. Tá usando 4 PGs, ele colocou 2, provavelmente 2 dessas PGs devem ser defesas perfeitas de raridade, né. Tá rodando também uma linha muito interessante de G1 para diversificar bem os efeitos das cartas dele, né. Tá usando também 3 cópias do Patrick, que é uma carta que força bastante o guard, porque quando ele ataca você paga Soul Blast 1 e você move as cartas do campo do oponente, tanto da front row da back pro guard circle, então você tira campo muito fácil com essa carta, né. E também tá usando também 4 cópias Jamil, que ajuda bastante você a fazer campo. Você faz Soul Charge 1, traz uma da Soul, ele ganha 10k de Power, 10k de Shield, então é uma carta que ajuda bastante a lista, né. Tá usando também 2 cópias do Eden, que se o ataque dele acerta, você dá retire uma carta do oponente, também bate com crítico. Também tá usando 2 cópias do G3, que se paga o Soul Blast 2 ele ganha 5, você faz o Counter Charge. Então é uma lista bem diferenciada, podendo aí ele ativar vários efeitos, né, nos turnos de Final Burst,
junto com Final Rush, né? E o Bruce estando uma coluna com mais 5k cada carta, então querendo ou não, a coluna vai estandar com mais 10. Então bem interessante essa lista do Doug. Parabéns, Doug, pelo seu top 3 e vamos ver como vai ser os próximos torneios. E em quarto lugar, nosso querido Lucas topou aí de Overlord, Overlord também. Hoje é um deck que não está tão presente no metagame, porém ainda assim é muito forte. Tem possibilidade de topar, né? É um deck que ele bota muita pressão, até porque o Vanguard bate 2 vezes. E se o combo entra de você conseguir encaixar o Overlord na sua logo de começo de jogo, as 2 vezes que ele standar e atacar o oponente, ele vai standar com drive. Então é um deck bem perigoso. O Lucas usa a linha de triggers, ele usa 4 heals, usa 8 críticos, 3 draws, o over da nação, então possibilitando aí do Overlord bater 3 vezes no turno, usando 4 PGs, está usando 4 das promos, de ambas as promos, tanto a G1, e quando ela é descartada ela conta como 2 e entra com mais 5k, e o G2 que você paga Counter Blast 1, né, você retira ele e coloca o Overlord na sua Soul, então você dá drop, né, no caso, então você consegue acelerar aí o efeito do Overlord, né. Tá rolando também combo de cartas aí para dar draw e retire, bem interessante também. Tá rodando 4 cópias do Burnout para você poder procurar as cópias do Overlord, né, para mão, e sempre quando o Overlord ataca ele ganha 5k, então meio que é o batedor da lista. E o próprio Overlord mesmo, The End, né, que quando ele ataca você vai pagar Counter Blast 1, descartar 2 cartas da mão, no caso você vai descartar a promo para ele standar um drive -1, se você tiver o Dragonic Overlord na Soul, ele não perde drive, né. Então bem interessante, está rodando também 2 cópias do Nehalem. Nehalem é uma carta bem interessante que ajuda bastante, né? Porque você pode pagar Soul Blast 1, ele e o Vanguard vão ganhar 5k. Então se você tiver o Overlord na Soul, o Vanguard já vai ficar 18. Então com o efeito do Nehalem, o Vanguard fica 23, batendo 2 vezes com drive, é um combo bem forte. É um deck aí que aqui em São Paulo estava pegando bastante top, né? E agora o Lucas pegou top 4 com ele. Parabéns, Lucas, pelo seu desempenho. Um deck bem interessante e bem forte ainda no metagame. Bom, galera, esse foi o vídeo de mais um reporte aí para vocês. Agradeço a todos pela atenção, por estarem acompanhando e apoiando o canal. A ajuda de vocês me ajuda e me incentiva muito a continuar com esse canal maravilhoso falando sobre Cardfight Vanguard. Lembrando que já iniciou outro Vertiguard, já estou postando aqui e em breve teremos outro reporte. Tem bastante coisa para postar para vocês ainda essa semana, tá? Estou preparando aí um conteúdo bem bacana para vocês, até porque saiu live de produtos, então também vou falar um pouquinho sobre ela. Beleza, galera? Bom, vou ficando por aqui. Tchau, tchau, obrigado a todos. Ótima semana, ótimo final de semana e até o próximo vídeo. Stand up, Vangado!